Um outro ponto muito importante para nós em termos de regime constitucional dos servidores públicos é a parte que trata de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Nesse caso, nós temos que analisar o artigo 37, inciso 16 e 17 da Constituição Federal. Vejam aqui comigo o seguinte: a regra é: você não pode acumular remuneradamente cargos, empregos e funções públicas, seja na administração pública direta, seja na administração pública indireta, nem mesmo em entidades controladas, direto ou indiretamente pelo Estado. A regra é: você não pode acumular remuneradamente cargos, empregos e funções públicas. Por que isso? Uma tentativa de que o servidor público se concentre apenas numa atividade pública, para que não cause prejuízo aos interesses da coletividade. Então, qual é a regra mesmo? Não pode o servidor público acumular remuneradamente cargos, empregos e funções públicas. Mas existem exceções, ressalvas condicionadas, previstas no próprio artigo 37, inciso 16. Então, a Constituição admite a acumulação, em primeiro lugar, de 2 cargos de professor. Segunda exceção, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E a terceira exceção, 2 cargos ou empregos privativos e profissionais da área de saúde, desde que tenham profissão regulamentada. Então, pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser psicólogo e assim por diante, nessa última hipótese. Então, a regra é que você não pode acumular remuneradamente cargos, empregos e funções públicas. Mas nós temos essas 3 ressalvas mencionadas no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. 2 cargos de professor ou um cargo de professor e outro cargo técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos e profissionais da área de saúde. Como eu tinha mencionado para vocês, são exceções condicionadas. Além de você ocupar esses 2 cargos ou esses 2 empregos, tem que existir, primeira condição, compatibilidade de horários. Nós não temos o dom da ubiquidade, não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a primeira condição é a compatibilidade de horários. E a segunda condição, respeito ao que determina o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. O teto do funcionalismo público, atualmente, é o subsídio mensal percebido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nem mesmo acumulando 2 cargos, você pode ultrapassar esse teto. O problema é que agora o artigo 37, inciso 11, menciona outros limites, dependendo do poder e dependendo da esfera pública. Então a redação ficou um pouco complexa deste artigo 37, inciso 11. A minha maior preocupação é com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à segunda ressalva que eu havia mencionado. O que é um cargo técnico ou científico que justifica você acumular com um cargo de professor? Seguindo a própria doutrina de Eli Lopes Meireles, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido o seguinte: um cargo técnico ou científico é aquele que tem uma tal especialidade que justifica você lecionar a respeito daquela matéria com a qual você trabalha. Então, por exemplo, se o servidor ocupa um cargo de técnico administrativo, onde não se exige nenhuma especialidade, apenas o nível médio, ele não poderia acumular o cargo de professor numa escola pública. Um cargo de professor de matemática, por exemplo, numa escola pública, não seria possível. Agora, um caso onde nós poderíamos admitir. Imagine, nessa situação, um médico legista. Alguém trabalha no Instituto Médico Legal. Ele tem uma tal especialidade. Ele ocupa o cargo público de médico legista. É bem possível que ele possa acumular o cargo de professor numa universidade pública, inclusive na Faculdade de Direito, lecionando na disciplina de Medicina Legal. Ele tem uma tal especialidade que justifica ele ocupar o cargo de professor.